Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer uma pequena observação aqui. Às vezes em alguns comentários aparecem alguns colegas, algumas pessoas com relação a alguns posts, né? Falando, tá bom, você achou qual é o problema de tal situação, mas e qual a solução? Então, tem que falar da solução também, não adianta só falar do problema. Já tem muita gente falando sobre o problema, né? Por mais que se detalhe todas as questões do problema, ou o máximo possível, né? O mais detalhadamente possível. Então, sempre aparece alguém falando, mas e a solução, né? Então, assim, eu sou um estudante de filosofia, eu não sou um filósofo, porém, eu posso dizer, sem medo de errar, que a filosofia ela não serve para dar soluções, tá ok? Se vier alguma pessoa por aí, aparecer por aí alguma pessoa dizendo-se filósofo, estudioso de filosofia ou coisa do tipo, e utilizando-se disso para querer vender, dar soluções, essa pessoa não está sendo um filósofo, muito menos alguém que goste de filosofia. Né? Explico. A filosofia ela não serve para dar soluções sobre as coisas da vida. Ela serve para refletir sobre a verdade das coisas. A filosofia serve para nos auxiliar a compreender o ser de cada coisa, a essência de cada coisa, como cada coisa foi criada. E assim também nos auxilia a compreender, a buscar compreender sobre as possíveis corrupções dos seres dessas coisas, né? Do rompimento ontológico, rompimento com a essência com qual Deus criou cada coisa, cada ser, como que ela ocorreu e talvez as formas que ela deve ter ocorrido. Né? Então, a filosofia ela nos auxilia para refletir a respeito das coisas, como elas são, em sua essência. Ela não serve para nos dar soluções em si. O que vai nos trazer soluções é outra coisa, é a religião. E outra coisa que toma o papel da religião, querendo fornecer soluções para as coisas da vida, é a ideologia. Isso já é uma coisa mais recente, né? No mínimo dos últimos 300 anos, com a ascensão, né, de uma forma mais descarada das seitas gnósticas, e que eles têm trazendo a visão de que o ser humano que tem que construir esse mundo e salvar esse mundo dele mesmo. Então, o ser humano precisa transformar esse mundo através do esforço próprio. Né? E daí surgem diversas ideologias que acabam depois umas combatendo as outras, né? Uma pegando erros que realmente existem e de uma e aí surge outra para combater esses erros que também contém outros erros. Por quê? Porque esse pessoal eles compactuam, eles compartilham uma cosmovisão que não é a cosmovisão que revela o ser de cada coisa. Não revela qual que é o ser do ser humano, o que Deus, quando nos criou todo o cosmos, o que ele queria. Essa cosmovisão ela tem uma outra compreensão, ela tem uma compreensão virtual, errada das coisas. Uma cosmovisão ontológica muito complicada, uma falsa de uma falsa realidade. E
por ser de uma falsa realidade, por querer sempre buscar a solução definitiva do mundo perfeito aqui nessa terra, ela vai trabalhando a dialética, né, de forma a sempre estar confrontando a si mesma, né, e assim colocando a discussão filosófica, no caso, longe da busca ontológica, da busca da compreensão da essência de cada ser. É por isso que esse pessoal, para eles, que nem a questão do pecado original, da corrupção do ser humano, eles jogam fora isso daí e já atrapalha e muito essa busca pela ordem, né? Lógico, com o auxílio de Deus, não por mero esforço próprio. Nós necessitamos do esforço próprio, da nossa vontade unida à vontade de Deus, para melhorarmos no que é possível nesta vida pós o pecado original, né? Pós a decadência do ser humano, né? Tanto em alma e espírito e materialmente falando, não é? Essas cosmovisões também, em sua essência, né? Essas cosmovisões gnósticas, elas acabam variando, umas privilegiando a parte espiritual, né? E outra privilegiando a parte material das coisas, né? Então sempre é dualístico, nunca de uma forma sempre retinha, né? Igualzinha, mas eles vão se transmordificando para até sobreviver, né? Essas cosmovisões tortuosas, mas mais ou menos nesse sentido, né? Bem simplesmente falando. E elas fogem, como eu já disse, da busca de compreender a essência né, dos seres. Elas forjam uma má filosofia, né? Quando não é a própria sofística, né? Que nem no caso da política, o uso sofístico da filosofia para convencer as pessoas, né? De uma coisa errada, de uma meia verdade, né? Então, assim, pessoal, se você estiver procurando algum filósofo, algum intelectual, alguém que estude filosofia, para que te dê soluções para as coisas, você está tendo uma postura errada. E na real você pode estar trilhando o caminho da perdição. E essa pessoa, se você achar, ela vai te ajudar nisso, mesmo que ela não saiba, tá bom? O que vai te dar a solução definitiva do que é importante, né, para nós seres humanos é a religião, tá? E se você não se firmar, se você não tiver vida de oração, você não tiver intimidade com Deus, você não procurar o que é realmente a verdadeira religião, você vai estar caindo em alguma ideologia, porque é impossível que o ser humano viva que ele tome atitudes na vida sem ter uma cosmovisão, sem ter uma base que seja religiosa. E essa base religiosa vai ser ou da verdadeira religião de nosso Senhor Jesus Cristo, ou vai se encaminhar a uma cosmovisão gnóstica, quando não a uma ideologia política imanentista, onde cada vez se aproxima mais do inferno na Terra, né? E basta a gente olhar um pouquinho o noticiário e ver a realidade atual, que cada vez mais é baseada nisso, e perceber o quanto isso é mal, o quanto isso é ruim, o quanto a ideologia e a cosmovisão gnóstica não trouxe o céu para a terra,
não transformou nada aqui em perfeição, mas ao contrário. Não é? Ela deu mais poder aos poderosos, ela causou mais morte, e aqui eu quero salientar a morte da alma na sociedade, do que todo o paganismo antigo. Todo o paganismo antigo acaba sendo fichinha perto dessas cosmovisões gnósticas e das ideologias políticas que estão por aí. Não é? Então, tomem cuidado, não procurem orientação ou não procurem se pautar em nenhum filósofo ou postulante a filósofo que queira te dar soluções. O filósofo, ele vai auxiliar as pessoas a compreender a verdade, a busca da verdade, que no final das contas termina sendo a busca de Deus mesmo, porque Deus criou todas as coisas. Nós vamos entender todas as coisas a partir de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Não é mais fácil a gente ir atrás de quem criou as coisas para compreendê-las, né? Estudar a respeito da palavra de Deus, do que foi revelado, para nós nos aproximarmos o máximo da verdade e da realidade das coisas e da essência das coisas, para assim compreendermos e assim tomarmos uma posição. Então, um abraço a todos, fique com Deus, espero ter colaborado.